Queridos, é uma imensa satisfação estar com vocês aqui. Como eu falei no começo da live, eu vou fazer o repeteco porque é importante que entraram mais pessoas. Nós estamos num momento aí de reclusão muito necessário, porque a igreja desempenha um papel muito importante no sentido de, com uma atividade social relevante, poder ajudar o poder público aí na contenção dessa epidemia do coronavírus. Nós estamos agora nos nossos lares, não é? Estamos aí reunidos, cada um no seu lar, com a sua família, para poder ouvir a palavra de Deus. E vamos fazer isso, não é? Enquanto durar a fase vermelha, enquanto nós tivermos a restrição de horário, nesse tempo que nós precisamos estar juntos uns dos outros para glorificar a Deus e também preservando a saúde uns dos outros, porque isso é ser cristão também. E eu estava com uma série guardada para ministrar na igreja no mês de maio, uma série que trata da oração mais que abundante. E eu já estava me preparando para poder compor esse conteúdo para trazer para os irmãos no mês de maio, na nossa igreja, a Igreja Pentecostal Reformada, mas quando a gente foi convidado para se recolher, imediatamente o Espírito Santo colocou no meu coração para utilizar esses encontros, para transmitir esse conteúdo para vocês. No encontro anterior, que foi na quarta-feira passada, nós falamos a respeito da primeira etapa da oração mais que abundante, que é quando nós oramos, sonda-me, e pedimos a Deus que sonde a qualidade das nossas motivações, a qualidade do nosso coração, para que Ele veja se existe em nós algum caminho mau e nos guie para o caminho eterno. Eu acredito que você tem feito isso. Nesse tempo que exige de nós autoexame, consciência cristã, poder pedir a Deus que nos sonde é um caminho de crescimento, de maturidade, de vitória. Hoje, nós vamos falar do segundo aspecto da oração mais que abundante, que é pedir para que o Senhor quebrante o nosso coração. Primeiro nós pedimos para Ele sondar os nossos caminhos e, mediante a descoberta que nós fazemos, a gente pede para Ele nos quebrantar. Eu vou entrar já na leitura bíblica, mas antes eu quero saudar minha tia Simone. Deus te abençoe, tia, é uma alegria ter você com a gente aqui. Você é um testemunho do cuidado de Deus, viu? Estou muito feliz de ter a sua companhia. Também saudar a irmã Ruth Rondon, uma irmã que nos acompanha na nossa página, pastor Sérgio Fernandes, há muitos anos. É uma alegria ter você com a gente aqui também. Deixo minha saudação para vocês. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 34. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Salmo de número 34 e no verso de número 18. A Escritura Sagrada, ela diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ainda na Bíblia Sagrada, no Salmo de número 51, abra sua Bíblia aí, por favor. O Salmo de número 51, a Escritura Sagrada nos diz, no versículo de número 17, o seguinte: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Louvado seja Deus. Eu mencionei na nossa reunião anterior, no encontro que nós tivemos, que nós precisamos aproveitar esse momento para uma autoanálise sincera. É uma percepção que eu tenho como líder cristão. Sempre que Deus sacode o mundo, Ele primeiramente está querendo falar com o povo dele, conosco. Então esse tempo em que a gente está vendo todas aquelas estruturas rotineiras nas quais nós estávamos acostumados sendo aí balançadas, Deus está dando um recado para a gente, um recado de que algo vai mal e que nós precisamos revisar os nossos caminhos, revisar a nossa postura na presença dele. E eu orientei os irmãos na semana passada a fazerem um autoexame sincero, orando e pedindo para Deus para que sondasse o coração deles. E eu tenho feito essa oração constantemente, desde quando essa pandemia começou. Eu tenho pedido para Deus me dar a graça de, com muita humildade, fazer um autoexame sincero da minha fé, para que eu possa aprender com todo esse processo. Mas uma coisa é você ter o discernimento dado por Deus do que está acontecendo com você. Glória a Deus se você já chegou nisso. O problema é que muitos de nós param quando descobrimos que existem coisas na nossa vida que precisam ainda de conversão.
E nesse ponto, o segundo aspecto que deve ser natural para aqueles que estão buscando uma experiência de discipulado mais que abundante é pedir para Deus quebrantar o seu coração, quebrantar suas vidas na presença dele. O que significa quebrantamento? É quando nós aceitamos que Deus nos quebre e nos vire do avesso. É como um oleiro que não está muito satisfeito com o vaso que ele está fazendo e ele resolve quebrar aquele vaso e fazer um vaso novo para ele e para a glória dele. E é necessário, ao longo da vida cristã, que esse processo de quebrantamento aconteça o tempo todo. Um risco que nós corremos como cristãos, é importante, estou falando a cristãos nesse momento, é que às vezes nós nos acostumamos com a nossa rotina religiosa, nos acostumamos com a nossa forma litúrgica, nos acostumamos com aquela metodologia que nós aprendemos nos nossos encontros regulares de adoração, mas perdemos a perspectiva de que a nossa religião é um relacionamento vertical, nosso, para com Deus, e um relacionamento também horizontal, nosso com o nosso próximo. E quando nós ficamos meio que no automático, é necessário que Deus dê aquele sacode gostoso na gente, para que a gente possa então, com esse aprendizado, sermos quebrantados por Ele, para melhorarmos os nossos caminhos na presença dEle. Esse quebrantamento é uma coisa tremenda, porque Deus tem umas estratégias muito legais para nos quebrar. Vou contar algumas, talvez você se identifique com elas. Antes disso, quero saudar a irmã Leia Lima, que acabou de entrar. Que Deus te abençoe, Leia. Seja muito bem-vinda. Muito bom ter você com a gente aqui. E alguns irmãos aqui subiram rapidinho, eu não vi, mas também deixo aí a minha saudação para vocês, viu? Eu tô vendo que a Anitta tá mandando um monte de coraçãozinho, viu? Receba aí um abraço do seu pastor, Anitta. Você mora no meu coração e não paga aluguel, apesar de ser flamenguista. Louvado seja Deus. Deus tem muitas estratégias para quebrantar a gente. Às vezes Ele pode permitir que a gente passe por alguma situação aí constrangedora, Ele pode permitir que a gente perca o emprego, Ele pode permitir que a doença chegue na nossa casa, Ele pode permitir que aconteça uma desarmonia na família, Ele pode permitir que a gente enfrente algumas dificuldades no trabalho, na igreja, no lar, no ambiente familiar. Quando essas coisas acontecem, nós precisamos, com muita humildade, não procurar culpados. Crente não procura culpados. A gente sabe que o grande problema da nossa vida somos nós mesmos. Mas é a hora da gente interiorizar, olhar para dentro e falar: Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com essa situação? Por que o Senhor está permitindo que essa situação aconteça na minha vida, chegue até mim? Por que essa situação está me colocando aí num cenário que eu não queria estar vivendo? Sabe, queridos, Deus está querendo nos ensinar nesse tempo que nós ficamos muito orgulhosos, ficamos muito cheios de nós mesmos, não é? Parece que virou um status ser cristão, né? Eu sou crente, eu sou pentecostal, olha, eu sou um pentecostal reformado. Glória a Deus, que bom que você é um cristão. Mas a nossa fé não é status, é vocação. A nossa fé não é o que a gente mostra, mas é a missão que a gente efetua quando nós nos voltamos ao mundo com o amor de Cristo, pregando o evangelho da salvação, ainda que ele soe escandaloso a uma nação, a uma sociedade que se tornou incapaz de ouvir verdades. E nós temos a consciência que a nossa fé é uma fé de confronto. Nós temos consciência que a nossa fé confronta porque ela apresenta uma verdade que ela é absoluta e que essa verdade não pode ser negociada. E tudo isso nos coloca muitas vezes em uma situação desafiadora, porque nós precisamos conservar a verdade do Evangelho e ao mesmo tempo, na graça de Jesus Cristo, nos direcionarmos ao mundo com amor e com graça, porque o mundo necessita da graça de Jesus Cristo. Como que você tem feito isso? De que maneira você tem convivido com a verdade do Evangelho, que é única e absoluta, e com a necessidade de ministrar a um mundo que não acredita em verdade absoluta e que quer relativizar tudo, inclusive a verdade da fé? Como que a gente se posiciona numa situação dessa?
Então, nessas horas, esses confrontos, esses momentos que são assustadores, eles geram experiências de quebrantamento na gente. Quebrantamento, porque nós vemos a nossa pequenez, da mesma forma que nós vemos a grandeza do Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos. E isso deve nos inspirar a estarmos cada vez mais envolvidos com a grande missão de Deus e sermos canais pelos quais o Evangelho da Graça possa ser conhecido. Como que você tem feito isso? Qual tem sido a sua vocação, a missão que você tem desempenhado para tornar o nome de Jesus conhecido e para, nessa experiência de errar, ser quebrado e ser reformado por Cristo, você crescer em direção à sua maturidade espiritual? Enquanto você pensa e deixa nos comentários aí, eu quero saudar alguns irmãos que entraram. Felipe Paulino, filhão, Deus te abençoe, bom ter você aqui com a gente. Terezinha Timóteo, Deus te abençoe ricamente, muito bom ter você aqui com a gente também. Eu amo a irmã Terezinha e a lasanha dela, irmãos, é top das galáxias. Também quero saudar o irmão Felipe Alves, que entrou. Também quero saudar, deixa eu ver quem mais que entrou aqui, gente. Ó, cheguei bem pertinho, isso é pecado em live, viu? A Diana, a Di conseguiu entrar, glória a Deus. Irmã Elisângela Moraes também, Deus te abençoe ricamente, louvado seja Deus. Estou aprendendo a usar esse treco aqui, viu? Louvado seja Deus. Mas aí é importante nós convivermos com essa experiência constante. O quebrantamento não é porque a gente está indo mal somente, é porque Deus quer fazer a gente crescer. Uma das coisas que talvez falte em nós cristãos é uma perspectiva de que por trás de cada processo que nós passamos há um propósito de Deus. A nossa vida não é sem propósito. Também estou com saudade de você, viu, Ana? Muito saudade. Volte logo, em nome de Jesus. A nossa vida não é uma sucessão de coisas sem sentido. É bobeira você pensar que a vida do cristão é uma coxa de retalhos que nada se encaixa. Nós, principalmente pela tradição reformada que nós temos, nós entendemos que Deus é soberano. Nós entendemos que Deus tem o controle de todas as coisas e a gente repousa nisso. Sabe por que nós estamos passando esse momento? Porque Deus permitiu. Sabe por que você está tendo todas as experiências de confronto, de enfrentamento, de batalha interior? Porque Deus permite. Queridos, Deus não é pego de surpresa. Eu posso ser surpreendido, Deus não. Deus conhece o fim desde o princípio. E Ele quer que eu, firmado nessa confiança, nessa certeza, eu repouse nessa graça suficiente que Ele nos oferece em Cristo para que a minha salvação repouse na certeza de que Ele me escolheu, de que Cristo pagou o preço na cruz do Calvário pelo perdão dos meus pecados e para que eu entenda dia após dia que eu fui salvo para crescer. Só que para crescer, tem que crescer direito, viu? Deus não faz nada pela metade. E para nos dar crescimento, muitas vezes Deus permite que a gente passe por situações difíceis. Ó, Ruth Rondon em Praia Grande, cheguei longe, hein? Glória a Deus, que Deus te abençoe, filha. Você é sempre tão inspiradora nos seus comentários lá na minha página. Eu te agradeço, viu? Pela sua companhia com a gente aqui. Deus precisa, para nos dar crescimento, fazer com que a gente se quebrante. E aí, é a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês. Presta atenção. Existe o falso quebrantamento e o quebrantamento verdadeiro. O falso quebrantamento é aquele quebrantamento nosso de falsa religiosidade. Sabe aquela coisa assim de falsa humildade nossa? Ai, Deus, eu não sou nada. Ah, Senhor, eu não valho nada. Sabe aquela coisa chata que às vezes a gente faz na oração tentando chamar a atenção de Deus? Bobeira. Quebrantamento não é isso. Isso é frescurite aguda. Quebrantamento é uma coisa que o Espírito Santo faz. É um confronto que o Espírito Santo faz com a nossa natureza interior. É como se ele aparecesse com todo o peso da sua glória e nos confrontasse no íntimo. E fizesse a gente perceber a nossa pequenez. Quando Deus promove o quebrantamento, Ele rasga o nosso coração, Ele expõe as nossas hipocrisias, Ele expõe tudo de ruim que está dentro da gente e a gente fica pequenininho diante dEle. Ah, quando Deus faz isso é tão interessante, porque toda aquela postura às vezes arrogante que a gente tem, ela esfarela e nós nos tornamos aí menores. Mas ficamos menores
Não porque Deus quer nos diminuir, porque Ele é caprichoso, mas é que quanto menor nos enxergamos, maior é a glória dele na nossa vida, maior é a presença manifesta dele nos nossos atos. Deus trabalha com gente pequena. Aleluia! Deus trabalha com gente pequena. Deus trabalha com gente que sabe que não é. Deus não tem super-heróis. Deus tem pessoas comuns que aceitaram a missão da cruz, que se arrependeram dos seus pecados, que são capazes de olhar para esse mundo e ver que esse mundo não tem nada a oferecer, porque esse mundo jaz no maligno, e voltaram sua face para aquele que é o Salvador, aquele que se revelou Filho de Deus, Salvador do mundo. Deus trabalha com gente pequena, Deus quebranta gente pequena, Deus levanta gente pequena, louvado seja Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo tentou ensinar essa verdade para a gente, Ele usou nas bem-aventuranças, em Mateus, capítulo 5, no verso 3, um princípio que eu quero ensinar para você. Ele disse assim, olha, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque eles verão, deles é o reino de Deus. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que é pobreza de espírito? É a gente reconhecer a nossa incapacidade. Preste atenção. É claro que nós temos consciência de que nós temos talentos naturais. Claro. Pelo amor de Deus, você não vai, se você cozinha bem, você não vai falar, não cozinha nada. Não, Deus não quer isso, essa é falsa humildade. Nós precisamos ter consciência daquilo que fazemos bem, mas também precisamos ter consciência daquilo que nós fazemos mal. Para que nessa observação muito clara, franca, honesta da nossa identidade, a gente reconheça a graça de Deus. O pobre de espírito é aquele que sabe que precisa de Deus. É aquele que reconhece as suas inadequações e que por conta disso volta-se com muita sede para Cristo, porque reconhece somente nele um caminho de salvação. E a pobreza de espírito é o caminho natural do quebrantamento. Diariamente, quando nós percebemos que Deus está tratando com a gente, nós precisamos nos voltar para Cristo com esse coração quebrantado, dizendo, Senhor, eu tenho consciência das minhas faltas e nomeei cada uma delas. Eu tenho consciência que eu falo demais, eu tenho consciência que às vezes eu me acho muito, eu tenho consciência que às vezes eu sou arisco com as pessoas, mas eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e que o Senhor molde o meu coração, molde a minha vida, para que eu reflita melhor a glória de Cristo. O quebrantamento vai nos tornando mais parecidos com aquele que deu sua vida por nós na cruz do Calvário. O quebrantamento é o caminho para que o caráter de Cristo seja formado na nossa vida. Aleluia! Deus trabalha com gente pequena. Deus trabalha com gente pequena. Mariana Leocádio, querida, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Essa irmã é uma bênção. Nós temos história, né, Mariana? Olha só, nossas vidas deram umas cruzadas, né? Na infância, moramos pertinho, fui seu professor do curso de missões e tive o prazer de recebê-la ali na igreja. Louvado seja Deus, no Mega Bazar, nunca imaginava que eu estive lá. Bom ter você com a gente, viu? Que Deus te abençoe ricamente. Louvado seja Deus. Queridos, quando nós vamos permitindo que essa experiência de confronto nos leve a um quebrantamento verdadeiro, algumas coisas começam a acontecer com a gente. A primeira delas é que o nosso Deus vai desenvolvendo em nós o caráter de Jesus Cristo. O quebrantamento nos leva a refletirmos melhor a imagem de Cristo, a nos tornarmos mais parecidos com Ele. O quebrantamento faz a gente ver a nossa miséria e isso coloca em nós um sentimento de compaixão pelo nosso semelhante. Esse é um problema que eu acho que nós precisamos perceber com muita honestidade, é que às vezes nós nos tornamos arrogantes. Deus tirou a gente da lama e ao invés da gente ter compaixão de quem ainda está na lama, a gente começa a cair matando em cima dessas pessoas. Como alguém que foi limpo por Deus pode se achar superior, pode se achar melhor do que alguém que ainda está no lugar que a gente outrora ocupava. Então, quando Deus vai nos quebrantando e mostrando a nossa miséria, a gente começa a ter um olhar mais compassivo para as pessoas.
A gente passa a olhar as pessoas não como os pecadores que elas são, porque a gente é pecador também, mas a gente passa a ter um olhar de compaixão, principalmente porque a gente tem consciência que a obra que Jesus fez na nossa vida pode ser feita na vida de qualquer pessoa que ele desejar fazer. Aleluia, louvado seja Deus. Quantas pessoas que precisam ver uma igreja que tem o Evangelho encarnado. E para isso, a glória do Evangelho tem que esvaziar a gente. Você precisa ser quebrantado. Você precisa passar pelo quebrantamento. Eu trouxe hoje 2 episódios em que eu vejo a ação quebrantadora de Deus com a finalidade de dar abundância para 2 personagens bíblicos que eu tenho em autoestima, talvez os personagens bíblicos que eu mais gosto. A primeira experiência foi com o apóstolo Paulo, que dá o nome para o time São Paulo. Certamente, lá no céu, Paulo fica nervoso de saber que o nome dele foi dado para um time tão ruim. Os São Paulinos que me perdoem, viu? Mas Paulo, ele tem uma experiência com Deus diferenciada. Paulo tem uma experiência com Deus que é diferente, porque ele foi escolhido como o apóstolo dos gentios. Paulo enxerga a sua missão de uma forma super engraçada, que ele fala que ele foi chamado por último como um abortivo. Sabe aquele que não era para ser, mas que foi? Paulo se vê com essa pequenez e Deus revela a ele 13 epístolas do Novo Testamento. Nós dependemos por demais da teologia de Paulo para construir o nosso cristianismo. Deus usou aquele homem, mas para usar Paulo, Deus primeiro o esmagou. Para que Paulo fosse Paulo, Deus primeiro esmagou Paulo. De várias formas, através de experiências de rejeição, através de incompreensões, através de tentativas de assassinato que ele sofreu, através da prisão, até mesmo com diversas situações em que falsos irmãos o traíram. E você imagina que isso está tudo registrado nas cartas dele, porque as cartas de Paulo humanizam o cristianismo e tornam o cristianismo extremamente acessível. Nós devemos ao que Paulo sofreu e a ação do Espírito em esmagar aquele homem que era um homem brilhante para que ele fosse usado para a glória de Deus. Paulo, ele tem bem a compreensão da pobreza de espírito, porque ele não se priva de ver o histórico exemplar que ele tinha. Ele diz, olha, eu sou judeu, eu sou hebreu de hebreus, meu sangue é puro, eu fui fariseu, eu, segundo a lei, eu era irrepreensível. E então ele diz assim, mas aquilo que eu tinha por ganho, eu reputei por perda para obter o pleno conhecimento da graça de Cristo. Então, esse homem que era o membro talvez mais notável do clã dos fariseus, ele se vê pequeno porque ele deseja o verdadeiro tesouro. O tesouro da graça de Cristo, de uma salvação pela fé, de uma justiça que é acreditada a nós pela fé. E ele então abre mão de tudo para poder servir a Cristo. E Cristo, sem dó, permite que esse vaso seja esmagado. Você está entendendo onde eu quero chegar, né? Você sabe que você está sendo esmagado também, não é? Você sabe que Deus tem permitido que você passe uns perrengues que você nunca imaginou passar. Algum de nós cristãos imaginaríamos que uma situação como essa poderia nos privar da nossa liberdade de culto? Algum de nós poderia imaginar que talvez perderia um ente querido, perderia o emprego, perderia uma posição, por uma situação que na nossa cabeça ia passar depressa? Mas essas coisas vêm porque Deus quer nos aperfeiçoar. Aleluia! Eu estou sentindo tanto a presença de Deus, e eu sei que Deus está tocando em você aí. Porque até então você está com a mão na cabeça dizendo o que vai ser de amanhã, que cor que vai ser agora, vai ser roxa, vai ser vermelha, vai ser arco-íris. Não importa a cor que vai ser, o que importa é que Deus está conosco. O que importa é que Ele tem nos levantado. O que importa é que nessa situação a mão soberana de Deus nos preserva no meio do caos. E Ele permite essas situações para nos tornarmos íntimos dEle.
íntimos dele. Aleluia. Você nunca orou como você está orando. Você nunca confiou como você está confiando. Deus é capaz de tirar da nossa dor proveito, do nosso sofrimento crescimento, das nossas frustrações aprendizado espiritual. Aleluia, aleluia. Nós nos compadecemos daqueles que estão sofrendo sem esperança, mas nós temos esperança. Nós nos compadecemos daqueles que nesse momento estão lamentando a perca de entes queridos, mas da mesma forma existe dentro de nós um sentimento de profunda confiança em Deus, porque sabemos que Deus não falha, porque sabemos que Deus opera, porque sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas, e nisso a nossa alma repousa. E nós oramos e dizemos a Deus: Senhor, nos faça crescer, como José afirmou a respeito da sua experiência com Deus. Deus me deu crescimento na terra da minha aflição. Você vai crescer na terra da sua aflição. Só que para isso acontecer, primeiro Deus vai, quebrar você. Paulo chegou numa estatura espiritual tão grande que Deus começou a revelar coisas para Paulo. 2 Coríntios capítulo 12 conta essa história. E Deus resolveu mostrar o céu para Paulo. Ô irmãos, a gente se acha tanta coisa, né? Tem uns crentes que é tão bola cheia. Se acha, meu Deus, o profeta. Oh, Senhor Jesus, nós não somos nada. Mas Paulo, Jesus resolveu mostrar o terceiro céu para ele. E aí Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, ele diz assim: olha, e para que eu não ficasse orgulhoso pela grandeza da revelação, foi-me posto um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás. Paulo chama assim, um mensageiro de Satanás. E Paulo fala: olha, eu orei 3 vezes para que Deus tirasse de mim, mas Deus me respondeu assim: olha, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando nós alcançamos determinada estatura na presença de Deus, Deus permite situações para nos manter quebrantados, para nos manter pequenos na presença dele. O que você tem passado hoje que tem mantido você pequeno na presença de Deus? Enquanto você pensa e digita para mim, eu quero saudar o irmão Renan e a Gi que entraram. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Irmã Ivone Araújo, que saudade dessa irmã. Que Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. A Nádia. Oh, Jesus, meu coração é da Nádia. Como eu gosto dessa irmã, viu? Nádia, lembra onde a gente se conheceu? Lá na viela da Manuela, você chegou naquele culto, lá naquele salãozinho que eu bati a cabeça pregando lá. E quem diria que a gente teria tantas histórias juntos, né, minha irmã? Bom ter você com a gente aqui. O que Deus permite na sua vida para que você não se ensorbebeça? O que Deus tem permitido? Para Paulo foi um espinho na carne, e para você? Talvez um familiar que não se converte, talvez uma doença que não é curada, talvez uma situação na igreja conflituosa, talvez uma situação aí de batalha sem fim, lutas que nunca passam. Ruth Nokelli, irmãos, a tia Ruth é uma bênção. A tia Ruth é a mulher que fez a decoração verde do meu noivado. Que bom ter você com a gente, Ruth. Seja bem-vinda, viu? Eu estou falando sobre o quebrantamento. E Paulo precisou passar por uma experiência de quebrantamento para que ele não se orgulhasse com o tamanho da revelação que recebeu e com a estatura que ele atingiu em Cristo Jesus. Conforme você for crescendo, irmão, conforme, irmã, você for atingindo estatura espiritual, Deus permitirá situações para que você não se ensorbebeça. Para Paulo foi um espinho na carne. Para você pode ser um filho que não se converte, um patrão que é chato, uma esposa que é briguenta, um filho que responde para você, um pastor que pega no seu pé, para manter você pequeno. Para quê?
para que você cresça. É engraçado que a vida secular, ela projeta o crescimento para cima, mas o reino de Cristo projeta o crescimento para baixo. Quanto mais eu desço, quanto mais eu diminuo, quanto mais Deus me esmaga, mais eu cresço. Você está assistindo e Deus tem esmagado você. Deus tem te esmagado. De todo lado, de todo lado. Quando passa uma prova, vem outra, e você fala até assim para Deus: Deus, olha, eu nem estou pedindo mais para o Senhor me dar vitória, porque quando eu venço uma, vem outra, não é? Por que que o Senhor tem feito isso? O Senhor está respondendo para você: porque eu não quero que você se ensorbebeça. Eu quero te dar estatura, mas eu quero te manter humilde na minha presença. Porque no reino de Cristo, só Cristo deve ser glorificado. Se em qualquer situação eu estou aparecendo mais do que Cristo, Cristo não está reinando mais na minha vida. Ele é o cabeça. Então, para nos manter pequenos, Ele vai nos quebrando, 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 quebrando. Você sabe bem o que é isso, mas eu quero que você entenda que o nosso Deus tem permitido isso para o seu benefício. E se isso tem acontecido com você, peça ao Senhor Deus: Deus, eu quero passar pela prova com qualidade. Eu quero passar por isso glorificando o seu nome e sem deixar a minha fé esmorecer. Há um outro personagem que me ensina muito sobre quebrantamento, sobre esse ato do Espírito que me leva a me arrepender e a revisar minha vida na presença de Deus. É o apóstolo João. João é o apóstolo do amor. É aquele que a Escritura fala que reclinava a cabeça no peito de Jesus, fazia parte do círculo íntimo de Cristo. Ele é destacado em diversas passagens do Evangelho como um apóstolo diferenciado. E, por curiosidade, foi o único apóstolo que não sofreu martírio. Ele morreu morte morrida. Inventei agora uma palavra. Ele morreu morte morrida. E muitos atribuem isso à profundidade da relação que ele tinha com Cristo. Cristo não permitia que ele sofresse martírio, mas isso é especulação, não é doutrina. E quando João estava no auge do seu ministério, pastoreando igrejas, escrevendo epístolas, Deus permite que ele seja capturado e que ele seja levado, exilado para uma ilha chamada Pátimos. Gente, estou falando de João. Estou falando do Sérgio não, viu? Estou falando do Sérgio não, estou falando de João. Porque o Sérgio, se Deus me jogar, aonde Ele me jogar é pouco. Porque eu tenho consciência da minha pequenez diante de Deus e eu sei que o que Deus quiser fazer comigo está muito bem feito, porque meu coração muitas vezes é obstinado e eu preciso que a graça de Cristo me ilumine dia após dia. Mas João, gente, João era um homem de alta estatura espiritual e Deus pega esse apóstolo brilhante e permite que ele sofra a pior experiência. E ele é enviado ao exílio na ilha de Pátimos. Ali, afastado das pessoas que ele ama, afastado da sua igreja, ele está sofrendo as piores experiências. E eu me pergunto, por que Deus fez isso? Porque Deus queria dar estatura ainda maior para esse homem. Esse homem precisava receber a revelação do Apocalipse. E para que Deus lhe desse mais revelação, era necessário espremê-lo mais. Eu vou liberar uma palavra para você. Deus está te dando uma estatura nova. E para isso, Ele vai permitir você sofrer. Porque no sofrimento, o nosso melhor aparece. É no sofrimento que Deus tira de nós as melhores experiências. Aleluia. Aguenta. Segura na mão de Jesus. Aguenta. Segura firme na mão de Jesus. Porque Ele está te fazendo crescer. Ele está dando uma estatura nova para você. Ele está dando uma posição nova para a sua vida. E agora João está exilado. E aí a gente lê nos primeiros versículos do Apocalipse que o próprio Cristo aparece para ele. Tem noção
A gente sente a presença do Espírito num culto espontâneo, pentecostal, e dá aqueles arrepios, a gente se alegra. Mas no caso de João, Jesus veio pessoalmente. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Deu aquele toque pentecostal agora, né? Jesus veio pessoalmente. E aí quando o nosso querido Jesus se apresenta ali para João, João descreve aquela pessoa bendita e ele diz assim: quem apareceu para mim é aquele que nos ama. Louvado seja Deus. É a primeira coisa que João fala em Apocalipse 1:5. Quem apareceu para mim é aquele que me ama, aquele que nos ama. A provação, o processo de quebrantamento não significa que Deus não gosta da gente, mas que Ele nos ama de tal maneira que Ele não deseja que a gente continue da mesma forma. Então Ele nos pega para nos modelar. E na modelagem a gente está na mão daquele que quer nos formar para a sua glória. Você está sendo nesse momento certamente moldado e modelado por Deus. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus tirar o que tem que ser tirado e colocar aquilo que Ele deseja colocar no nosso coração para cumprirmos a nossa vocação. João reconhece que apesar daquela situação horrível que ele estava passando, em momento algum ele deixou de ser amado por Deus. Não permita que a dor faça com que você duvide que Deus ama você. Nós sabemos que pela graça comum Deus externa o seu amor indistintamente para justos e para ímpios, mas que pela graça salvífica Ele tem uma relação paternal com pessoas que Ele escolheu para serem dele, pessoas que Ele escolheu para a salvação. E esse é um amor diferenciado que ninguém na terra tem. É esse amor que Deus tem por você. É o mesmo amor que Ele tem por Jesus Cristo. Ele tem por nós que fomos aliançados pelo sangue vertido na cruz. A tua dor não muda o fato de que Deus ama você. Eu preciso falar isso com muita autoridade nesse momento, porque alguém que está ouvindo está se sentindo não amado. Você diz assim: Deus me esqueceu, Deus me deixou. Se Deus existisse, se Deus me amasse, eu não estaria passando por isso. Mas o Senhor está nos dizendo pela Escritura. João entendeu que no pior momento dele, ele era amado por Deus. E nesse pior momento que você está passando, Deus está te dizendo pela Escritura: eu te amo. E eu vou tirar proveito dessa situação que você tem enfrentado. Eu vou tirar proveito desse momento que você tem passado. O seu sofrimento é para a minha glória. Louvado seja Deus. A segunda coisa que João fala, eu já estou caminhando para o fim, que eu já estou cansando vocês. Ele diz assim: esse que apareceu para mim é aquele que nos lavou dos nossos pecados. É importante João fazer essa observação, porque nesse momento João podia até crescer a crisma dele, se achar o apóstolozão. Ele era o último apóstolo vivo nesse momento, né? Ô Jesus, eu sou apóstolo, por que o senhor está permitindo um negócio desse? Tem hora que a gente faz isso com Deus, não faz? Ô Deus, eu sou líder, eu sou regente, eu sou obreiro, eu sou dizimista. A gente tenta colocar Deus na parede. Deus não aceita essas baboseiras não, Deus é santo. E nessa hora, João reconhece isso e ele fala: esse que apareceu para mim é aquele que me lavou dos meus pecados. João desce. João desce, ele se humilha, ele se lembra dos seus pecados, ele se lembra do preço pago pela sua redenção, ele se lembra do sangue vertido na cruz e ele então se esquece de rótulos, de títulos e ele desce. Esse que apareceu para mim é aquele que me lavou dos meus pecados. Aleluia. Você ainda se lembra que você foi perdoado? Você ainda se lembra que você nada mais é do que alguém que foi perdoado? Você não é a última bolacha do pacote. Você não é a estrelinha que brilha. Você é alguém que Deus, por misericórdia, decidiu perdoar. E isso deve conservar você humilde. Desça na presença de Deus. Quebrante-se na presença de Deus. Desça, desça, desça,
desça mais um pouco. Lembre-se que você está de pé porque Ele subiu a cruz por você. Jesus é tão maravilhoso, irmãos, porque Jesus ele é a superação de Adão. Adão recebeu a sua esposa no jardim e pelo pecado levou sua esposa à morte. Mas Jesus recebeu a sua noiva, aleluia, no túmulo, porque estávamos mortos em delitos e pecados, e Ele nos colocou no florido jardim do reino de Deus, em boa posição na presença dEle, apesar da nossa morte espiritual. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para pertencermos a Ele, e isso Ele fez por graça, porque ninguém merece salvação. João se lembrou que era um pecador. E você só tem se lembrado que você é obreiro, que você faz tudo que é certo, que Deus tem a obrigação de te abençoar. Escapa desse evangelho de morte. Escapa desse evangelho triunfalista. Escapa desse evangelho de prosperidade. O evangelho anunciado na Bíblia é um evangelho de cruz, vocacional, que nos leva a uma missão genuína, que nos leva a um abandono do pecado, que nos leva a uma dependência. É um evangelho que não nos transforma em heróis, mas em discípulos que vão se tornando menores, porque é necessário que Ele cresça e que a gente diminua. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus nesse momento. E eu quero que você, onde você está, você também sinta o gozo que eu estou sentindo na alma nesse momento, porque eu sei que meu Salvador está aqui. E eu sei que Ele está com você também. Tenho certeza disso. Para terminar, é interessante a última afirmação que João faz da visão que ele teve de Jesus. João fala, Ele é aquele que nos ama. Ele é aquele que nos lavou dos nossos pecados. E por fim ele diz assim, Ele é aquele que nos fez um reino de sacerdotes. Eu amo essa afirmação. João sabe que naquele momento de dor, a presença de Cristo enaltece a sua identidade espiritual. Nesse momento de dor, João não esquece que ele foi separado por Deus para ser um sacerdote. Sacerdote não é o padre, não é o pastor. A igreja é chamada na Bíblia de reino sacerdotal. Todos nós, individualmente, somos sacerdotes que oferecemos sacrifícios espirituais a Deus. Quando conservamos a fé genuína em Cristo, quando nos voltamos ao mundo com caridade, quando nos voltamos ao mundo na missão de transformá-lo para a glória de Cristo. Nessa hora de dor, a identidade espiritual de João é revelada pelo Cristo ressurreto que aparece para ele, e ele reconhece naquele momento que, apesar do seu sofrimento, ele foi feito por Deus sacerdote. É como se ele estivesse dizendo, eu estou gemendo, está difícil, está complicado, mas eu não posso parar. Eu não posso desistir. Eu não posso abandonar o barco, porque eu sou sacerdote do Altíssimo. Deus me separou para algo maior do que o meu sofrimento, maior do que a minha vida, maior do que a minha dor. Querido irmão que está acompanhando, o Senhor está falando com você. O seu chamado é maior do que a sua dor. O seu chamado é maior que esse momento. A nossa vocação em Cristo é maior do que qualquer circunstância. Um mundo amedrontado precisa de uma igreja corajosa. Eu sinto Deus nesse lugar, porque a palavra de Deus está indo diretamente até você e o Senhor está falando com você nesse momento. Eu vou te colocar de pé num mundo que está caído. Eu vou te separar para algo de fé, num mundo repleto de descrença. Aleluia, louvado seja Deus. Por que você parou? Eu não vou mais fazer. Eu não vou mais me envolver. Eu quero ficar no meu cantinho. Eu quero ficar eu quero só aproveitar. Eu quero agora só comer. Deixa os mais novos fazerem. Deixa para o pastor. Deixa para a irmã. Deixa para o louvor. Não. A igreja é um corpo unido, bem ajustado. Deus conta com você.
No pior momento de João, ele se lembrou da sua identidade em Cristo, da vocação que ele tinha recebido. Nesse momento, Deus quer que você se lembre que nessa hora tenebrosa que o mundo tem passado, ele conta com uma igreja corajosa. Não uma igreja irresponsável, uma igreja corajosa. Há muitas oportunidades para a igreja aparecer agora. Sirva as pessoas com amor, coração, com intercessão. Se Deus tem te dado em abundância, partilhe. Se sobrou um dinheirinho no final do mês, glória a Deus. Tem pai de família desempregado agora, separa uma parte, compra uma cesta básica e leva para alguém. Partilhe da fé que você tem. Se alguém ligar para você triste, o que vai ser agora? O Dória agora vai colocar a fase roxa. Diga para a pessoa, esquece o roxo e se lembre do sangue vermelho de Cristo derramado na cruz por você. Vamos ser propagadores de esperança. O Brasil vive uma fragmentação política, religiosa, ideológica, demoníaca. As pessoas estão se matando por causa de pessoas. E nós temos um Deus que morreu por nós. E que ressignificou a morte, dizendo que a morte produz vida. Se eu e você morrermos para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo, se nós formos quebrantados por Deus, nós poderemos fazer algo de extraordinário. E poderemos ser aquilo que nós da Igreja Pentecostal Reformada objetivamos na nossa visão. Sermos um sinal histórico do Reino de Deus. As pessoas têm que saber que nós somos um povo corajoso. As pessoas têm que saber que nós somos um povo valente. As pessoas têm que saber que nós somos um povo que tem amor no coração e que fará a diferença. O desejo do meu coração, querido irmão, querida irmã que me acompanharam, é que Deus possa quebrantar o nosso coração nesse momento. Que Ele sonde o nosso coração para ver se é em nós algo mal e que Ele nos quebrante. Eu quero ser um vaso novo. Você quer também? Você quer também? Você quer viver um ano mais que abundante? O Senhor está te chamando para isso. Digita nos comentários. Esse ano será o ano mais que abundante. Digite isso agora. Declare isso para você mesmo. Eu vou viver um ano mais que abundante. E essa abundância não vai ser sobrar para eu esbanjar, mas vai ser: terei na minha vida fé suficiente para poder compartilhar do amor de Deus, da sua paz, da sua salvação com todos que Ele me proporcionar. E dessa maneira eu glorificarei o nome dEle na minha vida. Eu quero orar por você. Eu quero agradecer a presença da Silvana, que entrou aí, que Deus te abençoe. Muito bom ter você com a gente, muito bom ter vocês. Digite mesmo, esse será um ano mais que abundante. Esse será um ano mais que abundante. Aleluia! Nós não olhamos problema, nós enxergamos em Cristo solução. O mundo está em crise, nós estamos em Cristo. O mundo está dizendo não dá mais e nós estamos dizendo o Rei vem, o Rei vem, o Rei vem, o Rei vem. E quando Ele vier, Ele quer nos encontrar cheios da presença dEle. Eu quero pedir nesse momento que você curve a sua cabeça e nós vamos orar a Deus. E que Deus possa quebrantar o nosso coração, para que nós possamos fazer a diferença nesse tempo. Feche seus olhos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Pai, por aquilo que o Senhor nos deu. Eu te agradeço pelos momentos maravilhosos que o Senhor nos proporcionou. Eu te agradeço pela alegria que o Senhor nos dá de pertencermos a Ti. Te agradeço pelo perdão dos meus pecados. Te agradeço pela Tua escolha soberana a meu respeito, Pai. Te agradeço pela Sua graça que triunfou contra a minha incredulidade e me fez um reino de sacerdotes para Ti. Eu peço que nesse momento, Pai, o Senhor nos quebrante cada vez mais. Nos leve a uma experiência de mais humildade, mais santidade, mais consagração. Coloque em nós uma alegria de salvação renovada na Sua presença, Pai. Nós queremos crescer. Nós queremos perceber que por trás desse processo há um propósito que, embora a gente não compreenda ainda muito bem, nos será revelado de forma plena para cumprirmos a nossa vocação. Eu oro, Pai, por cada pessoa que nos acompanhou, aonde chegar essa palavra, Pai, que chegue esperança, que chegue alegria,
que chegue salvação. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha tocar em vidas através dessa ferramenta que o Senhor nos oportunizou. Pai, eu te dou graças por aquele que criou essa tecnologia, Pai, porque ela permite que a gente possa chegar aonde os nossos pés talvez nunca pisarão, e eu te rendo graças por conta disso. Abençoa, Pai, todos os pastores, as igrejas, abençoa os irmãos da Assembleia de Deus, os presbiterianos, os batistas, abençoa os metodistas, Pai, abençoa o povo católico, meu Pai, abençoa, Pai, a tua igreja na face da terra, representada nas suas muitas tradições, que haja sabedoria do céu para bispos, pastores, padres, líderes, Senhor, para presidirem os seus rebanhos nesse momento, conduzindo a igreja à caridade, a uma fé viva, conduzindo o povo de Deus a levar a esperança do Evangelho, Pai, cada um do seu modo, mas que esse nome de Jesus seja espalhado, meu Pai, pelos quatro cantos da terra, meu Pai, para que nós possamos tornar o nome de Cristo cada vez mais evidente, cada vez mais famoso, e assim levarmos pessoas à salvação, pela ação do Teu Espírito Santo em nós, meu Pai. Nos guarda na Sua presença e nos ajuda. Também oro para todo o rebanho da Igreja Pentecostal Reformada, Pai, a nossa família de fiéis, Pai, que sejamos valentes, que sejamos um sinal histórico do Teu reino, Pai, que o Senhor nos guarde na Sua presença e nos use para que em tudo o Teu santo nome venha ser louvado na nossa vida. É a oração que eu levo a Ti nesse momento, Pai, te agradeço em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Povo lindo de Deus, está na hora da gente ir embora, mas foi top das galáxias passar esse tempo com vocês. Eu agradeço a todos vocês de coração. Peço que vocês se lembrem de nós nas suas orações. Peço que o Senhor possa derramar sobre nós as suas bênçãos abundantemente. A nossa intenção, toda quarta-feira, enquanto não pudermos cultuar, termos esse encontro. Então, fique ligadinho. Mas também eu sempre ensaio entrar na sexta-feira à noite também. Vamos ver se nessa sexta eu me vejo com um pouco mais de coragem. Na sexta passada eu estava esgotado, porque profissionalmente estou sendo muito exigido, mas Deus tem dado graça. Então, se de repente eu tiver força, sexta-feira eu entro, mas aí vai ser outra pegada. Aí vai ser tipo um de frente com o Serginho, perguntas e respostas, vai ser um negócio mais descontraído. Mas hoje é uma réplica do que é o encontro devocional da Igreja Pentecostal Reformada. É assim que a gente se reúne às quartas-feiras, com essa espontaneidade, com essa alegria e com simplicidade, falando da palavra de Deus, da suficiente palavra de Deus. Eu agradeço a presença de todos vocês. É ótimo ter vocês comigo aqui e desejo de coração que a continuidade da noite, o restante da semana seja abençoado. Amo vocês em Cristo e que Deus possa abençoar vocês ricamente. Diana, Deus fez um milagre. Eita glória! Quem não compartilhou ainda, compartilhe esse trem em nome de Jesus. Vamos chegar longe. Depois, vocês sabem que eu edito esse vídeo e coloco lá no meu canal no YouTube. Então, a primeira mensagem, Sonda-me, que foi a da quarta passada, tá lá. Entra lá e assiste. E essa daqui, certamente, amanhã eu já deixo disponível para vocês editadinho. Eu tiro um pouco das interações para ela ir mais rapidinha, mas acompanhe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz.